No cálculo proposicional, assim como na álgebra clássica, é preciso respeitar uma certa ordem de operações. Quando nós trabalhamos algebricamente, quando eu falo lá da álgebra, ou mesmo da parte aritmética, das expressões numéricas, quando você vai realizar uma sequência de operações e você quer que uma certa operação tenha prioridade sobre a outra, na ordem ela seja executada primeiro do que uma outra operação, você geralmente ali usa os parênteses, os colchetes, as chaves. Agora, não é necessário o uso de parênteses quando, por exemplo, você tem uma soma junto com uma multiplicação do tipo 2 mais 4 que multiplica 3. Embora apareça primeiro a soma, 2 mais o 4, não é essa soma que você vai fazer em primeiro lugar. Porque a gente sabe que há uma ordem a ser respeitada quando não há parênteses, chaves ou colchetes. Então você primeiro multiplica. Primeiro você vai fazer 4 que multiplica 3. Vai dar 12 e depois você soma com 2. Ótimo. No cálculo proposicional a mesma coisa. Você pode usar parênteses, chaves, colchetes para indicar, olha, primeiro vamos considerar essa expressão. Primeiro vamos considerar essa proposição. Quando eu falo essa proposição composta, que ela é resultado exatamente do uso dos conectivos e de outras proposições simples, tipo P ou Q, se P então Q, e coisas do tipo, utilizando os conectivos lógicos. Você aí também pode exatamente determinar, primeiro faça isso para depois fazer aquilo. Então nós precisamos respeitar uma certa ordenação aqui também. Quando, por exemplo, não há parênteses, quando não há necessidade, inclusive, de utilização de parênteses, chaves ou colchetes, ok? Então vamos aqui para essa ordem no nosso primeiro slide. O que eu devo fazer primeiro quando não há o uso de parênteses ou de coisa similar? Primeira negação, é o que você vai considerar em primeiro lugar. Em seguida, a conjunção e a disjunção, o que aparecer primeiro. Conjunção é o e, a disjunção é o ou. Tá? Então, nenhuma delas tem prioridade sobre a outra, quem aparecer primeiro, na verdade. Depois o condicional e, finalmente, o bicondicional. Vamos ilustrar, vamos trabalhar aqui nesse vídeo um exemplo, e nesse exemplo eu vou me utilizar da tabela verdade, justamente para saber como eu devo operar, como eu devo fazer essa análise dos valores lógicos das proposições que compõem uma proposição maior, que vai ser justamente analisada aqui, de acordo com essa ordem que tem que ser trabalhada. Ok? Então vamos ao nosso exemplo. Tabela verdade dessa proposição, olha aí. Eu coloquei entre parênteses P e Q. É o condicional. Se P e Q, então... Bom, então o quê? Então aí tem toda uma proposição à direita. É um condicional que você tem. Se eu não colocasse aí os parênteses no se P, no P e Q, da mesma forma eu iria fazer primeiro P e Q. Tá? Não há a obrigatoriedade aí. Eu coloquei para reforçar. Então primeiro vamos fazer a conjunção P e Q. É o antecedente desse meu condicional. Voltando aqui ao nosso slide, agora você percebe que no consequente você tem P ou Q e não P. Tá? De novo ali, olha, o não P, eu reforcei com parênteses, mas se você não coloca é o que você vai fazer primeiro, para depois fazer a conjunção, depois considerar o E, e a mesma coisa o OU ali. Tá? Então nessa expressão eu destaquei aí com o uso dos parênteses o que deve ser feito primeiro. Se eu eliminar todos os parênteses dessa expressão, eu não altero a expressão, a análise que eu vou fazer é exatamente a mesma. Ok? Agora vamos exatamente ver como é então que eu trabalho os valores lógicos dessa expressão. Você se lembra que se a expressão, a proposição composta, ela é formada por duas proposições simples, no caso aí perceba que só há P e Q como proposições simples. Então nós podemos e nós devemos, numa análise através da tabela verdade, considerar todas as possíveis combinações, arranjos de P e Q, todos os possíveis valores lógicos atribuídos a cada um ou a cada uma dessas proposições simples. Cada uma delas pode ser verdadeira ou falsa. Ok, então vamos aí ao desenvolvimento através da tabela. Perceba que eu atribuí na coluna P, VV,
As duas possibilidades em que o P pode ser verdadeiro, por quê? Para a primeira, o Q também é verdadeiro. Para a segunda, o Q é falso. Depois tem o caso FV, P falso, Q verdadeiro, e o caso FF por fim. Bom, já está aí nessa tabela, né, que nós vamos completar, já está a coluna do P e Q, da conjunção. Tá aí, não precisa de parênteses nesse caso. Então, primeiro fazer a conjunção. E a conjunção só é verdadeira, a conjunção de P e Q só é verdadeira quando P e Q forem verdadeiros, quando ambos forem verdadeiros. Bastou um deles ser falso para que ela seja falsa. Por isso que nós temos aí, primeiro caso, V e V resulta em V. V e F resulta em F, né? Porque uma delas é falsa. FV, idem, né? A conjunção é falsa, e quando as duas proposições simples forem falsas, FF vai resultar numa conjunção falsa também. Perfeito, agora a gente vai partir para a coluna ao lado, que é a coluna do P ou Q. Disjunção, no caso da disjunção, ela só será falsa se as duas proposições P e Q forem falsas. Caso contrário, ela é verdadeira. Aí você percebe, né? Primeira linha aí, V com V, dá V. Né? V com F também dá V, porque tem uma que é verdadeira, bastou ter uma. Tá aí, é a segunda linha. Terceira linha, FV. Quando eu falo FV, né, os valores de P e Q. Ok? FV resulta em V. Só vai ser falsa na quarta linha, quando nós temos F e F. Bom, nós estamos trabalhando para, no final, trabalhar o condicional. Por isso que nessa tabela a gente tem ali no cabeçalho, né, por último, o condicional. Então, estamos preparando. A conjunção já foi analisada, a disjunção P ou Q também, agora a negação de P, tá, que é a nossa quinta coluna. Não P, fácil, né? É inverter o valor lógico, é trocar o valor lógico de P. Se P é verdadeiro, não P é falso. Né? Então, nas duas primeiras linhas você tem aí P verdadeiro, logicamente não P é falso. São os dois primeiros casos. Depois, analisando se P é falso, não P é verdadeiro. É o que nós temos nas duas últimas linhas. Ótimo. Agora eu coloquei ali na sexta coluna somente o sinal da conjunção. Né? Que conjunção que é essa? A conjunção do consequente. É quando eu analiso lá P ou Q em conjunção com não P. É essa conjunção que nós vamos analisar agora. Então, nessa nossa sexta coluna, que é a da conjunção, eu vou considerar quem? Eu vou considerar a disjunção P ou Q, primeira coluna destacada aí, e a negação de P, o não P, a segunda coluna destacada. E a terceira é exatamente que contém os resultados da conjunção dos dois. Então é simples, é analisar, né? Olha, a conjunção ela é verdadeira quando as duas sentenças envolvidas são verdadeiras. Duas ou mais, aqui são duas, tá? Então, P ou Q é uma sentença, não P é a outra sentença. Quando eu tenho o caso VF, o resultado é F, porque uma delas é falsa. Quando eu tenho o caso de novo VF, tá aí, ó, primeira linha vai dar F, segunda linha também vai dar F, terceira linha V com V dá V. É a única situação em que a conjunção é verdadeira, quando todas as proposições envolvidas são verdadeiras. Eu digo todas, aí são só duas, tá? E finalmente FV que resulta em F. Pronto, agora finalmente a análise do condicional que nós queríamos, né? Por último, justamente seguindo aquela ordem de prioridades, né, de precedência. Bom, o condicional do quê? Nesse condicional, o meu antecedente é P e Q, então tá aí, P e Q, e o meu consequente é essa conjunção que a gente acabou de analisar, né, que é a segunda coluna destacada aí da conjunção. E lembre-se que o condicional, ele vai ser verdadeiro quando... Ou melhor, vamos lá, ele vai ser falso, né? Somente quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Somente no caso VF, aí ela é falsa ou esse condicional é falso, né? Se P é verdadeiro, então eu concluo que é falso, aí está errada a minha condicional, ou o meu condicional está incorreto. Perfeito? Então vamos aqui para finalizar. Olha aí, caso VF, é o primeiro caso que aparece aí, né? Vai ser falso. Depois é o caso FV. Se a primeira é falsa, se F, então V, então F, não me interessa o que vai concluir. Se a primeira é falsa, não dá para dizer que o condicional é falso. Então eu considero verdadeiro.
Depois, caso FV de novo, o condicional é V. E no final, caso FF, né, aí sim que acontece novamente, o meu condicional é V. Então eu consigo justamente fazer análise utilizando, tem que conhecer os conectivos, como eles funcionam, como é a análise, né, de veracidade das proposições formadas por esses conectivos, para poder fazer análise na tabela. Mas é importante que você saiba a ordem de precedência das operações.